vai. São 8h18 em Fortaleza. Estamos começando mais uma edição do programa De Olho na Política, que traz uma análise dos fatos da semana aqui no canal do blog do Rogério Gomes, aqui no YouTube. Vamos ao boa noite dos nossos analistas que já estão aqui no ar com a gente. Primeiramente, o Cláudio Teran. Boa noite para você, Cláudio. Muito boa noite, meu caro Rogério Gomes, boa noite ao Erivaldo Carvalho, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento através do blog do Rogério Gomes. Vamos ao boa noite do Erivaldo Carvalho, que também estará com a gente nessa noite de debates aqui do De Olho da Política. Boa noite para você, Erivaldo. Olá, Rogério, boa noite internautas, boa noite, amigão Cláudio Teran, boa noite a todos que vão nos acompanhar durante esse programa de hoje. Maravilha, então, lembrando para você que está nos acompanhando através do canal do blog do Rogério Gomes no YouTube, que no programa de hoje, que é o segundo programa aqui, a segunda edição do De Olho na Política, que sempre às quintas-feiras, hoje teremos a possibilidade de você participar, mandando a sua pergunta no chat, ou então entrando em contato com o zap do blog do Rogério Gomes. O telefone é 998370740, já está aí na sua tela, para que você possa anotar e você mandar o seu WhatsApp, a sua pergunta, a sua dúvida, para que os nossos analistas possam comentar. Repetindo o número, 998370740, você manda a sua pergunta e a gente terá a oportunidade aqui de tentar esclarecer alguma dúvida que vocês tenham. E hoje a gente também inaugura a nova sessão aqui no De Olho na Política, que é trazendo os principais assuntos da semana, o que foi destaque essa semana no mundo da política. Acompanhe aí. Estes foram os destaques da semana. Na segunda-feira, cerca de 105 mil trabalhadores em 14 cadeias produtivas voltaram ao trabalho em Fortaleza e região metropolitana com o início da fase 2 do Plano de Retomada Econômica. Na terça-feira, o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traub, já nos Estados Unidos desde o fim de semana, foi acusado de uso de passaporte diplomático para entrar no país e teve sua nomeação para diretor do Banco Mundial questionada. Na quarta-feira, além de Sobral, na zona norte do Ceará, e Juazeiro do Norte, na região do Cariri, mais 5 municípios da região Centro-Sul anunciaram um sistema de lockdown por causa do aumento de casos do coronavírus. Foram eles Iguatu, Piquet Carneiro, Mombaça, Quixelô e Cariús. Nesta quinta-feira, o governador Camilo Santana anunciou novas medidas de socorro financeiro às empresas prejudicadas economicamente por causa da pandemia da Covid-19. Vai, Rogério. É isso aí, então. Você acompanhou aí os destaques da semana, os destaques políticos desde a última segunda-feira. E hoje vamos ter vários assuntos aqui para a gente discutir, para a gente analisar o cenário político local, não para, como também o nacional. E a gente vai começar conversando sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui ao Ceará. Amanhã ele estará na cidade de Penaforte, na região do Cariri. O Jair Bolsonaro virá ao estado para acompanhar a chegada das águas do Rio São Francisco, as obras da transposição que foram iniciadas ainda, começaram a ser projetadas ainda no governo Lula, passou o governo Dilma, não ficaram prontas, e agora o presidente Jair Bolsonaro terá a oportunidade de inaugurar essa fase do projeto da transposição das águas do São Francisco, finalmente chegando ao estado do Ceará. Ele estará amanhã, a solenidade está marcada para as 11 horas da manhã, nessa sexta-feira, e a comitiva do Bolsonaro já começou a chegar. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve aqui em Fortaleza, teve um encontro com o governador Camilo Santana e também com o prefeito Roberto Cláudio. Ele participou de algumas solenidades aqui
em Fortaleza e amanhã estará se juntando ao resto da comitiva presidencial lá na cidade de Penaforte, que é por onde as águas do São Francisco vão entrar aqui no Ceará. Então, eu começo conversando exatamente com o Cláudio Teran. Teran, qual a representatividade dessa primeira visita do Jair Bolsonaro com o presidente aqui ao Ceará, a região do Cariri, e exatamente marcando a chegada dessas águas do São Francisco, uma obra tão importante para o Nordeste e tão esperada aqui pelos cearenses? Pois é, Rogério, a expectativa é muito grande para a gente compreender ou tentar analisar que Bolsonaro vem ao Ceará. Porque durante esse ano e meio do governo, ele não governou, né? Porque ele não tem condições para governar, ele não tem preparo para governar, ele não consegue compreender o federalismo brasileiro, qualquer questão tão básica de uma democracia, mas a partir do momento das denúncias ligadas ao filho dele e a prisão do Fabrício Queiroz, parece que o presidente resolveu dar uma guinada de conduta. Mas a gente só vai ter chance de testar justamente o que ele vai fazer, como ele vai se colocar em relação a esta obra que ele está entregando. E olha só, praticamente 10 anos, né, se passaram até o dia dessa promessa. A Dilma acabou perdendo o mandato, Temer completou o mandato que era dela, ela foi reeleita nesse meio tempo e no final das contas essa obra não ficou pronta. O que a gente espera? Que tenha menos política e mais execução. Nós temos um outro desafio, que é justamente o canal que vai trazer as águas lá das beiras do Ceará, ou seja, da fronteira do Ceará com o estado de Pernambuco, até o açude de Castanhão, para fazer valer essa transposição, Rogério. Exatamente, é a questão do cinturão das águas que vai fazer com que a água que chega do Castanhão, ali na região do Cariri, seja distribuída para outras regiões do estado. Agora, eu gostaria de saber do Erivaldo Carvalho. O Erivaldo, essa visita do presidente Jair Bolsonaro, os aliados do presidente estão eufóricos porque vai ser aí uma primeira oportunidade para que se mostre algum trabalho realizado pelo Bolsonaro aqui no Nordeste, principalmente no Ceará. Está todo mundo querendo aí tirar uma casquinha política em ano eleitoral, né, Erivaldo? Exatamente, Rogério. Exatamente. Você tem aí um circo que está sendo armado bolsonarista, né, no bom sentido, de recepcioná-lo, né? A região do Cariri é uma região que tem, inclusive, a região do governador do estado, Camilo Santana, né, que é de Barbalha, de Crato, por ali assim. Você tem deputados estaduais que estão se movimentando, fazendo muito barulho em torno da visita de Bolsonaro aqui no Ceará. Eu destacaria o deputado estadual Delegado Cavalcante, né, que está meio que puxando para si esses holofotes. Obviamente que é uma mistura de política com oportunidade, com oportunismo político, porque a gente sabe que essa obra ela é uma obra do governo do PT, isso é indiscutível. Vamos fazer aqui a justiça histórica, né, da transposição das águas do Rio São Francisco. Vai ficar na história como sendo uma obra do governo do PT, certo? E isso aí é o primeiro ponto. O segundo é que nessa relação dos bolsonaristas com o próprio governo do estado, né, na presença do presidente, eu acredito que vai render muita coisa, né? Mesmo que, pegando aqui um pouco desse gancho que o Teran deixou, mesmo o Bolsonaro tentando ser outro, né? Porque
é aquela coisa de uma encrenca a cada dia, um problema, duas, três crises por semana. Esse Bolsonaro aí, como o Teirão falou, ele praticamente não geriu o país, né? Como se vê aí na história da Covid-19, por exemplo, né? E amanhã vai ter esse palanque, né? Vai ter esse circo, como falei, que está sendo armado, mas eu acredito que a história vai fazer justiça, falando aqui mais uma vez, vai fazer justiça com os governos do PT, que são os efetivos responsáveis pela transposição das águas do Rio São Francisco, Rogério. Tem uma questão que eu até queria, para complementar, Rogério, só uma questão básica, que nós temos muita dificuldade no Brasil com paternidade de obra, né? Até porque o comum no Brasil é justamente um governo entrar e desmanchar tudo que o outro fez. Não aprendem nem com o futebol, né? Porque quando o futebol, um técnico sai, o técnico que assume o time, ele não desmancha tudo, não. Ele vai olhar o que o outro estava fazendo para, a partir daí, imprimir a filosofia de trabalho dele. No Brasil, quantas coisas são simplesmente desmontadas de uma gestão para outra. Essa obra tem 13 anos, e ela pegou um governo de 8 anos, que é o do Lula, depois ela pegou um governo de 6 anos, que é o da Dilma, um de 2 anos, que é o do Michel Temer, e agora 1 ano e meio de Bolsonaro para finalmente acontecer a entrega, né? Então nós temos que, o cidadão também tem que ter muito cuidado para avaliar, como bem colocou o Erivaldo, o que vai ficar para a história em relação à própria paternidade dessa obra e a sua viabilização, porque ela custou muito caro ao povo brasileiro. A transposição, ela é uma obra bilionária. Vamos ver se o São Francisco atende aquilo que foi planejado, ou seja, contribuir para matar a sede do Nordeste setentrional. Teran, o microfone estava desligado, mas eu estava dizendo exatamente que tanto você como o Erivaldo comentaram sobre essa nova postura, esse novo comportamento do presidente Jair Bolsonaro desde o início da semana, principalmente depois da prisão do Fabrício Queiroz, né, ex-assessor do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, de certa forma, ele tirou o pé do acelerador, principalmente na questão das rusgas envolvendo o STF, as críticas ao Congresso Nacional, até as entrevistas, aquela saída do Palácio Alvorada, quando ele fala para os aliados, deu uma reduzida naquele tipo de ataque, e isso demonstra, pelo menos no início nessa semana, uma mudança de comportamento que pode refletir no relacionamento com o STF e com o Congresso Nacional. Mas eu quero entrar aqui no novo ponto, que é exatamente a nomeação do novo ministro da Educação. Hoje, o Jair Bolsonaro anunciou o economista Carlos Alberto Decotelli, é o novo ministro da Educação. Ele vai substituir o Abraham Weintraub, que deixou o ministério, foi demitido e, de certa forma, fugiu para os Estados Unidos, usou aí o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, lá em Washington, e está à espera de ter o seu nome avalizado como diretor do Banco Mundial. Essa semana, a Associação dos Funcionários do Banco Mundial chegou a se manifestar no Conselho de Ética do banco, se manifestou de forma contrária à indicação do Abraham, e vamos ver como é que vai ser esse desdobramento. Mas, começando aí com você, Teran, qual a expectativa com a chegada aí desse novo ministro da Educação? Muitos desafios tem pela frente, como, por exemplo, a questão do adiamento do Exame Nacional, do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem 2020, que aconteceria em novembro, e agora está dependendo da marcação de uma nova data pelo Ministério da Educação, e também a retomada das aulas em todos os estados por conta da pandemia do novo coronavírus. Muitos governos aí se movimentando para tentar iniciar as aulas no início do segundo semestre. O Ministério da Educação também tem um papel a ser desempenhado, ou seja, muitos desafios aí para esse novo ministro da Educação, né, Teran? Sim, Rogério, ele foi muito elogiado, né? Porque é uma pessoa que tem um perfil muito cordato, ele é acostumado a participar de negociações, ele é tido como uma pessoa que conhece o setor,
ele era do FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, então ele conhece, inclusive, a estrutura do Ministério. Mas veja, esse novo Bolsonaro que o país gostaria de ver era um Bolsonaro não intervencionista, que deixasse as coisas andarem, que deixasse que os técnicos trabalhem e façam com que o governo funcione. E esse é um desafio enorme para esse novo ministro. Na hora que eu vi aquela foto, ele conversando com o Bolsonaro, fiquei pensando, o que é que conversaram? Né? Porque ele é que é o técnico e ele é que vai ter que tocar, executar as coisas na pasta. A gente até falava na live da semana passada um fato que eu gosto de reafirmar. Veja, o Weintraub fez no Ministério da Educação uma operação de desmonte, né? Atrasou o Ministério e tentou atrasar 80 anos, mas o presidente queria que ele fizesse isso. O presidente só tirou o Weintraub por outras razões, como, por exemplo, o medo que ele está do judiciário, vendo a encrenca que pode acontecer com o filho dele, né? São fatos absolutamente indiscutíveis, né? E a partir daí, o que a gente espera? Que esse ministro gerencie a educação nacional, sendo os setores mais importantes do país. Aliás, é o mais importante de todos os setores. Tudo depende da educação para que o Brasil mude de patamar. E nós não tivemos, até a presente data, um ministro da educação no Brasil. Nós tivemos o presidente interferindo lá e colocando uma figura rocambolesca, mambembe e com uma conduta delinquente no Ministério da Educação. Eu até assisti hoje uma live daquele ministro anterior ao Weintraub, né, aquele Vélez Rodrigues, e ele disse que cometeu muitos erros por inexperiência, por desconhecimento dele do que é Brasil, e disse que se oferecessem o cargo de volta para ele, ele não aceitaria, porque não se sente preparado para ser um ministro da Educação. Então, veja a responsabilidade que tem este senhor. Esperamos que ele faça um bom trabalho, desejamos que ele faça, até porque a educação nacional precisa. Mas tudo nesse governo depende do que pensa o presidente Bolsonaro. Vamos ver, na medida em que o judiciário for avançando para cima do filho dele, o Queiroz for falando, que tipo de conduta esse homem vai ter, né? Então, a gente não sabe. O Bolsonaro já deu provas do quão ruim ele pode ser, do tanto de despreparo que ele possui e do tanto que ele é incontrolável. O que esperar a partir daí, né, Rogério? É uma grande loteria na realidade. Ô Arivaldo, você acredita que com a posse desse novo ministro da Educação pode se repetir aquela tentativa que o Weintraub tanto fez, que é puxar, vamos dizer, o comando do Ministério da Educação, dos planos da educação, puxando pela questão ideológica, que acabou gerando um conflito muito grande entre o ministro e as universidades e também o conselho dos secretários de educação de todo o país? Eu acredito, Rogério, que tentativas virão, né? Porque você tem uma cultura presidencialista muito forte no Brasil, você tem um presidente da República que tem uma ideologia militar muito forte, muito centralizador. Ele demonstrou em área de estratégia, ele realmente bate na mesa e grita: o presidente sou eu que mando, etc. Então, não me surpreenderia se o Palácio do Planalto colocasse a educação nesses termos que você coloca, Rogério, para ideologizar a educação tanto nas universidades como, por exemplo, no ensino médio e algumas disciplinas, né, que uma vez por outra são ameaçadas de serem extintas dos currículos, tipo sociologia, filosofia. Então, assim, não me surpreende. Agora, do outro lado, eu fico otimista com o Decatelli por uma simples ironia. Eu acredito que pior do que o anterior é impossível de acontecer. Então, por essa linha aí, eu já me sinto um pouco otimista com o novo ministro. É uma pessoa preparada, é bom fazer o registro aqui, que é um negro, né, o primeiro negro ministro do Bolsonaro, é um pós-doutor na Alemanha, um economista. Então, do ponto de vista de currículo acadêmico, não há o que reclamar, né? Ele é economista, assim como o Weintraub era, né? E aí, para concluir, eu espero que
as coincidências terminem aí, né? Que o fato de os dois serem economistas seja o único ponto de toque entre esses dois ministros, porque o Brasil está precisando demais, está precisando para 20 anos atrás uma educação revolucionária e com a prioridade que precisa ter. E eu acredito que a cada novo ministro é uma chance, ele merece aí o crédito da confiança e do otimismo, até porque o Brasil, como disse Teran, está precisando demais de uma educação que realmente mude a cara do Brasil. Ok, Erivaldo, são 8h39. Você está acompanhando o programa De Olho na Política, aqui pelo canal do blog do Rogério Gomes, no YouTube. Lembrando que hoje você pode mandar a sua pergunta através do Zap, o Zap do blog do Rogério Gomes. O telefone está aí na tela, é 99837-0740. Você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, pode passar a mensagem aí no WhatsApp, que a gente vai tentar, aqui na medida do possível, esclarecer, tirar a sua dúvida aqui no De Olho na Política. Mas agora a gente vai mudar de tema e vamos falar em outro assunto que movimenta, sem dúvida, o cenário político nacional, que é a investigação envolvendo a denúncia de rachadinha por parte do hoje senador Flávio Bolsonaro, na época que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Hoje, desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro votaram a favor do pedido do senador Flávio Bolsonaro para que o processo, ou melhor, a denúncia, saia da esfera da primeira instância e vá para um órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, ou seja, o processo aconteça em segunda instância. E a defesa do senador Flávio Bolsonaro teve êxito nesse pedido de habeas corpus, mas os desembargadores do Rio de Janeiro decidiram que as decisões quanto à prisão preventiva do ex-assessor Fabrício Queiroz e o mandado de prisão expedido contra a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia Oliveira, continuam tendo validade, mas a defesa ainda vai tentar, a defesa do senador Flávio Bolsonaro, que inclusive essa semana se manifestou favorável para que ele possa prestar depoimento, a defesa do Flávio Bolsonaro ainda vai tentar recorrer para anular essas decisões que foram tomadas em primeira instância por parte do juiz que estava conduzindo o caso, o Itabaiana, né? O juiz Itabaiana, Flávio Itabaiana, que estava conduzindo esse processo na primeira instância. Ô, Teran, você acredita que esse processo, indo agora para um julgamento em segunda instância no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai perder o ritmo, o fôlego que vinha sendo mostrado agora nos últimos tempos, com muitas acusações, inclusive com muitas investigações já feitas em torno dessa investigação, em torno da prática de rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, Teran? Olha, Rogério, foi uma vitória de pirro, né, do deputado, do senador Flávio Bolsonaro, porque essa investigação ela está bem avançada, apesar da 10ª tentativa do senador, que se diz inocente, parar ou atrapalhar ou atrasar o andamento das coisas. É claro que nós sabemos que na primeira instância anda-se mais rápido nesses processos. Entretanto, nós temos que observar um aspecto aí. Provavelmente vai haver questionamento ao Supremo da parte de algum partido político em relação ao andamento dessas investigações, porque essa decisão do TJ do Rio de Janeiro foi tomada por 3 pessoas, né? Deu um placar de 2-1. Né? E aí muda-se a instância, vai para um foro especial. O que eu acho que vai acontecer? É previsível que vai haver vamos recorrer ao Supremo. E no Brasil, é impressionante como o Supremo acaba se vendo forçado a assumir um protagonismo jurídico por conta dessas idas e vindas dentro da própria justiça. Qual é o problema desse processo continuar no judiciário, levando-se em conta uma outra questão jurídica? O Supremo já decidiu que o Flávio Bolsonaro não tem direito a foro privilegiado de deputado, porque ele não é mais deputado, né? Ele é senador da República. Então não faz sentido, o único objetivo da defesa dele foi tentar, com essa manobra, ver se atrasa um pouco mais
essa investigação. O caso Queiroz é gravíssimo, o caso Queiroz é indesmentível, quer dizer, a mudança de conduta do presidente, um presidente tão obtuso, um presidente tão arrogante, uma pessoa incontrolável, e de repente adota essa conduta que ele adotou, porque ele está com medo real de que o filho dele perca, inclusive, o mandato. Ele hoje tem três filhos com mandato parlamentar, e tem dois que tem tudo para perder o mandato já por quebra do decoro parlamentar. Imagina com esse episódio da rachadinha, que pelo que a gente já sabe até agora, a conexão é muito mais grave que apenas e tão somente o desvio de dinheiro público do gabinete. A destinação desse dinheiro para o bolso do Flávio me parece configurada, mas havia muito mais do que isso, ou seja, o dinheiro também ia para bandidos, criminosos envolvidos com a milícia e com o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa absolutamente grave, inimaginável que um filho de um presidente esteja envolvido nisso, com a possibilidade de que essas investigações acabem chegando na pessoa do próprio presidente, que sempre foi um exaltador de torturadores, um elogiador, bajulador, e uma pessoa que muitas e muitas vezes homenageou milicianos quando ele era deputado, e agora a gente sabe que não era para fazer o contraponto político nem nada, não. Parece ou pode ser por outras razões. O que eu acho que vai acontecer? Essa decisão, que aparentemente favorece o Flávio, eu não vejo como ela possa atrapalhar as investigações. Pode atrasar, mas eu acho que atrapalhar não atrapalha. E, finalmente, penso eu, que daqui para amanhã a imprensa vai estar noticiando que alguém recorreu ao Supremo para o Supremo colocar em termo essa questão, porque o Supremo já decidiu que o Flávio não tem direito a foro privilegiado como deputado estadual, que ele já foi, porque ele hoje é um senador. Não cabe. Se não cabe, é claro que partidos políticos, lideranças, enfim, alguém vai recorrer ao Supremo questionando essa decisão tomada lá pelo TJ do Rio de Janeiro. Agora, o Erivaldo, nos bastidores políticos em Brasília, o que se comenta é que o presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, está preocupado principalmente com os próximos passos quanto à possível captura da mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz, a Márcia Oliveira, que continua foragida, é considerada foragida da Justiça, e muita gente acha que, se ela for presa, ela pode dar novas informações, abrir o jogo, como se diz, e contar mais histórias do que já foi levantado em toda essa investigação do inquérito das rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Um outro ponto que diz que preocupa bastante o Palácio do Planalto é em relação ao ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, o Frederico Vassef, que é considerado meio, que a gente fala aqui no interior do Ceará, meio bocão, né? É aquele cara que começa a dar entrevista e, quando menos espera, acaba dizendo o que não deve. Ele, que é proprietário da casa, do sítio onde o Queiroz foi capturado pela Polícia Civil, e como ele foi retirado agora da defesa do senador Flávio Bolsonaro, há uma preocupação de que o Vassef, se sentindo acuado e correndo um risco de ser preso por problemas de obstrução de justiça, possa vir a falar o que não deve também nessa investigação em torno das rachadinhas lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Você acredita que a prisão da Márcia Oliveira, da esposa do Queiroz, e essa questão do Frederico Vassef de falarem, se forem pressionados, isso pode colocar mais gasolina aí nesse incêndio, Erivaldo Carvalho? Tinha um pequeno ruído no microfone do Erivaldo, agora eu estou ouvindo. Opa, Oi, Erivaldo. Estou lhe ouvindo, pode... Opa. Certo. Claro, com certeza, Rogério. Existe aí, se a gente for fazer uma narrativa de filme de terror, eu diria que os armários dos Bolsonaros, né, estão lotados de esqueletos, né? Você tem aí esse pesadelo que paira sobre eles
de vir uma delação premiada ou delações, né, já que vamos colocar aqui o advogado e a mulher dele, a mulher do Fabrício Queiroz, né? E aí o que acontece? Você tem hoje o visual do que foi publicado, o que poderá vir a público a partir de uma possível delação é algo que com certeza atingiria ou atingirá em cheio os bolsonaros, começando aí pelo próprio Flávio, né? E como se sabe, o Brasil todo viu nos últimos meses um Bolsonaro que é muito flexível, muito ouvinte dos filhos, né? Aquele pai que faz tudo que os filhos querem, né? Inclusive coisas indecentes, como está aí posto. E a gente coloca também o seguinte, que a mancha política, ela desidrata o governo também do ponto de vista da legitimidade, né? A gente está discutindo aqui rachadinha, que é algo que também não é só no gabinete do Flávio. Eu acredito que seja uma prática bem mais corriqueira do que gostaríamos que fosse, mas aí você tira um pouco dessa legitimidade em relação ao exercício do poder. Então você tem um Bolsonaro aí sem capital político, porque ele está defendendo imoralidades, começando da própria família. Então você tem aí, para fazer uma síntese, né, esse medo, esse pavor que eles têm aí de uma possível delação, porque, como se diz, o xadrez, a cadeia é um ótimo conselheiro para esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem situações em que você, na Lava Jato, pessoas que você jurava que não iria abrir o bico, só que passados uns dias, umas semanas de cadeia, começaram, para usar aqui uma gíria policial, começaram a cantar igual a passarinho. Eu acredito que os Queiroz e os Vacep deverão seguir nesse caminho. São 8 horas e mais 50 minutos, faltam 10 minutinhos para as 9 da noite. Este é o programa de Olho na Política, aqui do canal do blog do Rogério Gomes no YouTube. Você pode mandar a sua pergunta para você que está aí no chat, ou então quer entrar aqui no nosso WhatsApp do blog do Rogério Gomes. O número está aí na tela, é 998370740. Daqui a pouquinho a gente vai soltar algumas perguntas aqui para os nossos analistas. Eu vou agora, vamos falar sobre a questão da pandemia do novo coronavírus. Aqui em Fortaleza, nós estamos desde o início da semana na fase 2 do plano de retomada econômica, de acordo com o decreto do governador Camilo Santana, mas o interior do estado vem apresentando um crescimento dos casos. Nós já tínhamos no início da semana o sistema de lockdown, né, que é exatamente o fechamento do comércio, dos restaurantes, devido a essa questão do aumento de casos. A gente já tinha um lockdown no início da semana em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e também em Sobral, na zona norte do estado. Em todo o restante do estado e na região centro-sul, ali uma preocupação, em todo o restante do estado estava na fase de transição. Mas o crescimento no número de casos na região centro-sul fez com que prefeitos da região, nessa quinta-feira, já iniciassem também o processo de lockdown no município de Iguatu, que é a principal cidade ali da região centro-sul, também nos municípios de Pique Carneiro, Mombaça, Quixelô e Cariús. E também a possibilidade de outros municípios ali da região, como é o caso de Acopiara, também aderirem ao sistema de lockdown devido ao aumento no número de casos e mortes. Até hoje, lá no município de Iguatu, já eram 25 pessoas que morreram desde o início da pandemia. Eu queria saber de você, Cláudio Teran, em relação à questão da pandemia do coronavírus aqui no estado. Parece que Fortaleza fez a lição direitinho, mas no interior do estado, alguns prefeitos parece que descansaram e agora a doença está chegando com força total no interior do estado, né, Teran? Olha, Rogério, nós tivemos o quê? Aqui em Fortaleza a gente chegou a adotar um lockdown, né, como se sabe, com todo o esforço que foi feito aqui e toda a sabotagem que também foi feita, não aqui, mas pelas autoridades federais, pela pessoa do presidente da República, né?
pelos seus partidários aqui, politizando uma questão sanitária, que jamais poderia ter sido politizada. Nós conseguimos aí uma paralisação de uns 50 e poucos por cento com muito favor, ou seja, não chegou nunca ao ideal, que teria sido de 75%. Mas, de qualquer maneira, a persistência dessa paralisação, desse isolamento social, aparentemente deu resultados aqui. Nós não temos como medir a subnotificação, porque você vê que essa pesquisa que está sendo feita pela UFPEL, que foi a Universidade Federal de Pelotas, que foi uma herança virtuosa deixada pelo ministro Nelson Tais, que foi dele a ideia de fazer uma ampla pesquisa nacional para fazer uma análise da extensão da subnotificação, e o que foi feito, o que foi tabulado dessa pesquisa até agora, mostra que nós temos aí uma subnotificação que dá a impressão às autoridades sanitárias de que pelo menos 6 vezes mais é o número de infectados pelo novo coronavírus. E aí como é que nós ficamos? O espalhamento para o interior é um perigo, é um grave perigo, porque o interior do estado tem muito menos estrutura do que a capital. Só para você ter uma ideia, o município de Iguatu tem 20 leitos de UTI, que eles foram colocados lá há pouco tempo agora, justamente por conta dessa pandemia. O município de Icó, que fica ali pertinho, vizinho, o Icó ganhou 10 leitos de UTI nesse período também da pandemia. Ontem eu tive notícias lá do Icó que não tinha mais nenhum ocupado, porque os doentes daquela região ali e os próprios doentes lá do município, no Icó está controlado o coronavírus, só morreram 3 pessoas lá. Entretanto, o hospital foi criado para atender a demanda da região ali. E ontem não tinha leito de UTI para o caso de alguém precisar em massa, não tinha. Lá em Iguatu, os 20 existentes estavam todos ocupados, não tinha. E esse é o nosso maior problema. Quer dizer, qualquer refluxo dessa pandemia leva ao pânico as autoridades sanitárias do país, porque nós não temos onde colocar pessoas que precisem de respiradores em massa, que precisem de um socorro de urgência. Se fez o que deu para fazer, mas o que deu para fazer efetivamente não foi o ideal. A impressão que me fica sempre, Rogério, é que o coronavírus é um espectro. Nós vamos continuar convivendo com ele. Acredito que amanhã ou depois está tudo retomado e vamos retomar sem nenhuma segurança 100% de que a coisa certa a ser feita. Ô, Arivaldo, e como é que fica, na sua opinião, a situação dos prefeitos do interior? Nós sabemos que as eleições municipais do ano de 2020, que iriam acontecer no mês de outubro, agora serão transferidas para novembro, de acordo com o que já foi aprovado em primeiro e segundo turno lá no Senado Federal. Está precisando agora só da confirmação da Câmara. As novas datas das eleições municipais acontecendo no primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. Eu queria saber de você o seguinte: com esse avanço da pandemia da Covid-19 para o interior, os prefeitos, principalmente os que vão tentar a reeleição, de certa forma, é um prejuízo no ano eleitoral acontecer uma pandemia como essa, que acaba mexendo com os recursos financeiros da cidade, vai mexer também com o período aí de campanha eleitoral. Como é que fica a situação dos prefeitos do interior com a chegada mais forte do coronavírus, ô Erivaldo? Ô, Rogério, é uma situação que já vinha bastante delicada, porque eu sempre gosto de pontuar isso, porque faz parte do contexto. Antes da pandemia, no período pré-pandemia, os prefeitos já estavam de pires na mão, porque nós vínhamos navegando de braçada numa crise que tem aí por baixo 3 anos, né? Você tem crise dentro de crise. Então, a crise sanitária hoje, ela não é só uma crise em si, ela é o agravamento de uma situação que já estava ruim. Do ponto de vista, por exemplo, da saúde, o Teiran citou aí 2 municípios grandes, né? Iguatu e Icó, mas você tem municípios aí abaixo de 30 mil habitantes que o prefeito não tem dinheiro para botar gasolina na ambulância para levar um paciente, um munícipe para uma cidade vizinha. Você não tem. Você tem ambulâncias
rodando de pneu careca, porque simplesmente ela está sucateada. Então, você imagina se um município desse tem estrutura de UTI, de ventilador mecânico, etc. e tal. Então, você tem municípios aí, se você for passar uma régua nos municípios ali de 30 mil habitantes para baixo, você vai ver uma penúria de fato. Os prefeitos não tem muito o que fazer, não tem dinheiro, a arrecadação caiu, todo mundo está na pindaíba, as prefeituras, de maneira geral, estão quebradas, e aí você tem um prefeito que vai para a reeleição sabendo que possivelmente ele não vai renovar o mandato. Provavelmente, quem ele indicar terá muitas dificuldades para encarar o eleitorado dizendo que fez uma boa gestão, simplesmente porque as circunstâncias não permitiram que ele fizesse isso. Então, eu acredito que, independentemente do calendário, de outubro para novembro, não vai mudar muita coisa do ponto de vista da crise que eles estão gerindo, né? O político, ele gosta de gerir, obviamente, que o dinheiro, o cofre cheio para poder ficar fazendo uma boa gestão, para poder aparecer bem na foto. Enquanto que, na realidade, esses prefeitos, de maneira geral, eles estão administrando uma crise. Então, não tem como... Ô, Erivaldo, o seu microfone aí está com um pequeno problema, ô, Erivaldo. Dá uma ajeitadinha aí no microfone, que ele está com uma chiadeira e o som realmente estava muito ruim. Olha, eu vou lembrando para você que você pode participar aqui do programa De Olho na Política e através do WhatsApp, né? Você liga 998370740, o telefone está aí na sua tela. Nós temos aqui a participação do amigo Robério Lessa, que está ligado aí no canal do blog do Rogério Gomes, aí no YouTube, está acompanhando. Cláudio Teran, pergunta para você, segundo o Robério, ele diz que tem visto com preocupação a movimentação de empresários e investidores internacionais em recuar dos investimentos no Brasil diante do avanço de ações de desmatamento na Amazônia e também a flexibilização da legislação ambiental. É o problema exatamente envolvendo a política ambiental do governo brasileiro, que tem trazido aí prejuízos por conta dos investidores. Essa semana, inclusive, uma carta foi enviada ao Itamaraty, uma carta de 25 grupos investidores, falando dessa preocupação, a questão do desmatamento na Amazônia. Qual é a tua opinião? O Roberto está exatamente perguntando, Teran, qual é a sua opinião em relação a isso? O que é que isso pode representar em termos de prejuízo para o nosso país, quanto à questão do desmatamento da Amazônia e fazendo com que muitos investidores deixem de investir aqui no país? O prejuízo é gravíssimo, porque pode contribuir para isolar mais ainda o nosso país, mais do que ele já se encontra. Inclusive, as primeiras reações do governo brasileiro foram péssimas em relação a isso, né? Houve um certo desdém, porque hoje nós temos um negacionista, que é ministro das Relações Exteriores, que está afundando o Itamaraty, mas ele é o ventralbe do Itamaraty, né, que é esse ministro das Relações Exteriores brasileiro, mas que ele está fazendo o que o presidente Bolsonaro pensa sobre política externa, que foi um alinhamento de joelhos ao Donald Trump, que hoje está para perder as eleições lá nos Estados Unidos. Ele pode perder pela situação política que ele se encontra na América, ele pode perder. E por que o Trump pode perder? O Trump acertou na economia e piorou muito a situação no momento em que houve as marchas antirracismo, e a reação dele foi a pior possível, e a atuação dele de negacionista em relação à pandemia também está cobrando uma fatura nos Estados Unidos. Aqui o presidente Bolsonaro acha o quê? Que o Brasil é dele, que o desmatamento é coisa de esquerda, ele resolveu criar caso com ONGs, resolveu atrasar o país de uma maneira assim inacreditável em relação à política ambiental, procurando alinhar-se com os bandidos do setor, que são grileiros, poceiros, invasores de terra, e achava o quê? Que o mundo externo não ia enxergar essas ações. Isso me faz lembrar do governo do Sarney. Quando o Sarney fez a primeira viagem internacional dele como presidente do Brasil, ele contou num livro que o primeiro dissabor que ele enfrentou
Então, as pessoas dizendo o seguinte, né, que o Brasil era uma ditadura, que podia cair de novo numa ditadura. Qual é a garantia que tinha de que o Brasil poderia honrar contratos e honrar compromissos internacionais firmados? E o Sarney, do Sarney até o Michel Temer, nós não tivemos presidentes negacionistas. Pelo contrário, com erros e acertos, todos eles tinham compreensão de que o Brasil não é uma ilha, muito pelo contrário. E aí, o presidente Bolsonaro, nessa conduta dele negacionista, ele tem um problema gravíssimo. Como é que o Brasil vai recuperar a sua imagem lá fora? Nós temos uma imagem hoje no exterior, uma imagem péssima. Nós estamos proibidos de entrar nos Estados Unidos, nós estamos proibidos de viajar para a Europa, porque a União Europeia não quer brasileiros lá por conta da pandemia, né? E a imagem do Brasil, pela questão ambiental, o Brasil tem um santuário ambiental que precisa ser preservado, e aí o governo, por razões completamente absurdas, nenhuma delas baseada em fatos, nem em evidências, nem na tecnologia, o governo resolve se voltar e sabotar esse setor. Ou seja, o Brasil vai pagar o preço porque o presidente Bolsonaro não tem imagem, não tem credibilidade hoje, nem ele, nem esse ministro das Relações Exteriores, nem o ministro Ricardo Salles, para, vamos dizer assim, dizer que não, nós vamos agora dar uma guinada e melhorar as coisas. Quanto tempo vai levar para a gente reativar, vamos dizer assim, recuperar a imagem que não era essas coisas todas, mas não estava tão ruim como ela se encontra neste exato momento. É uma situação muito preocupante, a pergunta do Roberto Lessa é muito pertinente. Ô, Arivaldo, e na tua opinião, essa questão do desmatamento, essa política ambiental meio suicida que vem sendo desencadeada pelo Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil, o que é que isso pode representar em termos de prejuízo econômico com a saída de capital aqui do país e também de investidores, isso aí podendo comprometer, inclusive, o acordo com a União Europeia através do Mercosul, né, Arivaldo? Exatamente, Rogério. Você tem uma situação de disputa mundial na zona do comércio e não é raro grupos econômicos, empresas, partir para essa guerra comercial com argumentos do tipo se você não cuida bem do meio ambiente, o seu produto ele está moralmente comprometido, portanto não vamos comprar esse produto. Então você tem ali no chamado primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, você tem muito esse discurso. Então você tem uma guerra comercial infiltrada dentro desse debate, e aí o prejuízo é claro, né, porque você vai ter esse rebaixamento da nota, digamos assim, do Brasil, e isso é muito claro, isso está no agronegócio, isso está na exportação de proteína animal, né? Isso está em outros insumos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Você tem ali a nova fronteira da Amazônia, onde para que visualizar ali do meio do Brasil para cima, né? Você tem uma nova fronteira que é exatamente onde está havendo esse desmatamento, e aí você coloca uma situação ruim desse tipo em algo que já era muito ruim. Sempre lembrando que hoje você tem o Brasil enfrentando uma crise, mas que o Brasil já vinha em crise provavelmente até antes mesmo do governo Michel Temer, coisa do governo Dilma, etc. E o Bolsonaro, que o Brasil precisaria de um presidente muito acima da média para poder guiar o Brasil, está sendo aí esse desastre. Portanto, é algo assim, se estávamos mal, hoje nós estamos muito pior, e essa questão do desmatamento só vem agravar ainda mais, né? Eu vou mudar o tema aqui da nossa conversa e falar agora sobre a aprovação no Senado Federal do Marco do Saneamento Básico aqui no país. O Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira, por 65 votos a 13, o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o saneamento básico. A matéria foi aprovada com a relatoria do senador cearense Tasso Gereissati,
do PSDB, e o projeto permite uma série de opções de investimentos para ampliar a rede de saneamento básico no país. Quem defende o projeto vê a possibilidade de atrair investimentos privados para levar água e esgoto a toda a população, melhorar também a qualidade do serviço e estimular a retomada da economia. Já os críticos da proposta, os críticos acreditam que a privatização deve encarecer a conta de água e que regiões periféricas, principalmente cidades do interior, cidades pequenas, não serão atendidas porque dariam pouco ou nenhum lucro às empresas do setor. O Cláudio Silva está participando com a gente aqui através do WhatsApp, aqui do blog do Rogério Gomes, e pergunta aqui para os analistas se realmente a aprovação desse marco legal do saneamento básico representa uma privatização da água, a exemplo do que, por exemplo, aqui no estado já aconteceu com a energia elétrica, que hoje é explorada por um grupo privado. Teran, na sua opinião, na sua avaliação, a aprovação desse marco legal é o início de uma privatização do serviço de água e esgoto em todo o país? Eu não sei se nesses termos, sabe, Rogério, mas que o Brasil não pode mais continuar da forma como está, não pode. Eu me lembro que lá no tempo em que o Tasso Gereissati era governador do Ceará, se falava nisso e os lobbies contrários, que eram todos lobbies geralmente corporativos, eles faziam assim uma panaceia gigantesca demonizando o debate sobre esse assunto. E eu acho que se tem uma coisa que nós não podemos é demonizar o debate em relação à situação da água no Brasil. Porque nós tivemos uma tragédia sanitária neste país, né? Ou seja, nós temos aí 47% da população não tem acesso à água tratada, não tem banheiro em casa, não tem um chuveiro para tomar banho, né? Nós falamos hoje em álcool gel, limpe as mãos, tem 47% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, não tem um banheiro dentro de casa, né? Então, isso é uma situação imemorial, porque o Brasil é assim desde que o Brasil é Brasil, desde que surgiu o Brasil, né? O Brasil se orgulha da sua arquitetura e do tanto que ele fez em cima da terra, mas as obras enterradas embaixo da terra, que seriam de saneamento, o Brasil não faz. Tem muito crítico que diz assim, mas o governo não faz, os governos não fazem, mas tem dinheiro. Pois é, mas dinheiro tem. Posso até concordar, mas que os governos, ao longo da história, não conseguem nem firmar um pacto para dizer, nós vamos fazer encanamento no Brasil, e saneamento e esgotamento sanitário no Brasil, e vai começar aqui no governo X, e daqui a 50, 60 anos, a gente vai continuar fazendo obra, não interessa quem assuma o governo. Direita, esquerda, centro, preto, branco, não interessa. Essa obra aqui é do país, é uma obra de Estado, nós vamos continuar. No Brasil as coisas não funcionam assim como nós bem sabemos. Hoje eu acho que esse marco regulatório, ele é um marco para o debate se abrir, para que a gente pense o seguinte, olha, do jeito que está, não funciona. Do jeito que está, não está dando certo. Vamos lá, a telefonia no Brasil, já pensou se estivesse na mão da Tele Ceará? Você se lembra daquele tempo em que um telefone, uma linha... Aqui no Brasil, aqui no Ceará, nós tínhamos gente que tinha comércio de linha telefônica, porque a estatal dos telefones não conseguia colocar linha para quem quisesse. Isso acabou. Hoje todo mundo tem telefone em qualquer lugar, né? Se a gente for fazer um comparativo aqui, grosso modo. Aí eu volto para uma outra questão. Será que se houver uma divisão de responsabilidades entre a iniciativa privada e o setor público, será que a gente avança na pauta do saneamento? Porque isso nós realmente precisamos avançar. Dependendo só do poder público, Rogério e amigos internautas que nos acompanham, eu não vejo sentido, não vejo razão para continuar do jeito que está. Penso que o Erivaldo Carvalho há de concordar comigo que não tem como continuar mais da forma que se encontra. Não se pode tratar a coisa na base do lobby, na base da ideologia. Temos que pensar programática e pragmaticamente em que tipo de país nós queremos, em que nós temos uma realidade sanitária tão deprimente, tem Alagoas, nas praias onde as pessoas vão para o banho de mar, tem urubus cercando as areias, porque os esgotos também desaguam lá.
Ô, Erivaldo, eu gostaria de saber com você exatamente em relação ao que os críticos estão falando sobre a aprovação do marco legal do saneamento básico. Segundo eles, as empresas, vamos dizer, privadas, o setor privado, a partir do momento que poderão participar, adquirir, vamos dizer, as companhias de gestão de água e esgoto, vão ter interesse em locais, em grandes cidades, nas capitais, onde essa prestação de serviços ela daria lucro e daí se poderia fazer investimentos. Mas cidades pequenas do interior, onde é necessário fazer a água chegar, mas a quantidade de consumidores é pequena, principalmente, por exemplo, numa zona rural, num distrito de uma cidade do interior, as grandes empresas não terão interesse em explorar esse filão e aí isso aí vai sobrar para o Estado. É a história de dizer que o filé vai ficar com a iniciativa privada e o osso vai ficar com os estados e com as prefeituras. Esse argumento, principalmente dos partidos de esquerda, tem procedência na sua avaliação? Rogério, o que acontece? Empresário, ele vive do negócio dele. É o primeiro ponto. Ele não vai colocar o seu capital em algo que não demonstre a possibilidade, a potencialidade de dar retorno financeiro. O formato do marco regulatório relatado pelo senador Tasso Gereissati, ele vai nesse sentido, porque ele apresenta a possibilidade de desestatização do saneamento, e aí eu estou falando da água, do esgoto e também dos lixões, né, dos futuros, que infelizmente o Brasil ainda padece dessa chaga, uma chaga que tem a ver com saúde pública, tem a ver com política sanitária, etc. Mas voltando ao marco regulatório, você tem essa possibilidade de o empresário ir lá alocar o seu capital, mas você tem o formato, permite, o marco regulatório permite vários formatos em que, por exemplo, uma cidade grande, ela faça uma parceria, uma espécie de consórcio com uma cidade pequena, um município perdido no mapa, que por ele não teria saneamento porque simplesmente não tem dinheiro. E aí esse consórcio, né, esse formato permite, e nem precisa ser um município vizinho ao outro. Por exemplo, um município aqui da região metropolitana pode fazer uma parceria com um município pequeno lá no centro-sul do Ceará, e aquela empresa vai abarcar esses dois municípios. Então, assim, é uma maneira inteligente de justamente pegar esse gancho dos pequenos municípios, porque, por exemplo, quanto menor o município, mais problemas de saúde você vai ter em termos proporcionais. Você tem município pequeno em que o saneamento chega a 15%, a 17%. Fortaleza, por exemplo, já está aí na casa de 2/3, né? Apesar de termos uma periferia um tanto quanto descuidada. Mas, enfim, o fato é que esse marco regulatório ele apresenta, sim, a possibilidade de abertura de capital para quem quiser ir lá investir. E, repito, eu, empresário, não iria colocar os meus trocados em um negócio para afundar, se eu colocar o meu dinheiro pensando nos rendimentos. E o formato que o marco regulatório coloca, ele permite, ao contrário do que muita gente está imaginando, ele permite que o município grande e o município pequeno eles se juntem, nem precisa ser município vizinho, para poder equilibrar o negócio, né? Tem uma questão que eu queria colocar, Rogério, aí. Pois não, Teran. Só para colocar um gancho aí no que o Erivaldo colocou com muita propriedade. Veja, vamos lembrar do consórcio do lixo, né? O consórcio do lixo hoje está descontinuado, ninguém fala mais. Mas há pouco tempo atrás, no governo ainda, no final do governo do Lula, no começo do governo da Dilma, os municípios estavam combinados de se consorciarem para construírem aterros sanitários para justamente acabar com os lixões. E deu todo tipo de prazo para os municípios e esse negócio acabou descontinuado. Qual é a única coisa que eu queria acrescentar em relação ao que disse o Erivaldo? Nós temos que olhar também o seguinte, olha, quando se privatizou, por exemplo, a energia elétrica, né?
que foi um setor que foi privatizado, existem obrigações que a concessionária tem que seguir do ponto de vista social, né? Ou seja, isso também não seria feito assim, penso eu, e nem pode ser assim, simplesmente, olha, o empresário assume uma questão social, porque água, em todo lugar que tem vida, tem que ter água, né? Senão você não tem a vida. A partir dessa premissa, é preciso levar em consideração que não vai se entregar a água do povo, o saneamento que as pessoas precisam, assim, sem que haja um regramento. E tem que haver, e a sociedade tem que cobrar. Né? Ok, Teran, são 9 horas e mais 18 minutos, a gente está chegando ao final do De Olho na Política desta quinta-feira, agradecendo a toda a audiência, você que se ligou aqui no canal do blog do Rogério Gomes, no YouTube, você que participou também aqui do WhatsApp, agradecer o amigo Luiz Regadas, da TV do Habilidoso, também nos prestigiando aqui com a audiência aqui do programa. Na próxima quinta-feira estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Boa noite para você, Erivaldo Carvalho. Boa noite, Rogério. Boa noite, internautas. Boa noite a todos que nos acompanharam. Boa noite, Teran. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Pois é, eu falei 8 horas da manhã, não, 8 horas da noite, né? Próxima quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos de volta trazendo os fatos políticos da semana. Boa noite para você, Teran. Muito boa noite, Rogério. Boa noite para o nosso amigo Erivaldo Carvalho, né? Boa noite a todos. Eu acho que essa live, essa segunda, foi melhor do que a primeira, né? E a gente vai aprimorando e vai debatendo com o sabor cearense, né? Da cearensidade, os fatos locais e nacionais. Obrigado mais uma vez a todos que acompanharam. Obrigado a você, Rogério. Obrigado ao nosso suporte técnico também, né? Que foi muito e continua sendo muito fundamental para que a gente faça esse trabalho. E até a próxima quinta-feira. É isso aí, então. Para você que gosta de estar bem informado, quer saber das notícias de tudo o que está acontecendo, acesse o blog do rogériogomes.com.br. Um grande abraço para vocês e até a próxima quinta-feira.